possa deixar salvo para vocês, né? Então, eu já me apresentei e queria falar, então, começar falando um pouquinho sobre a música como algo que inicia na vida da criança desde dentro do útero. Vocês já pararam para pensar? Antigamente, né, bem antigamente, quando um bebê nascia, as pessoas tendiam a deixar o ambiente mais escuro, fazer menos ruído na casa. A gente está com uns barulhinhos aqui porque eu tenho um vizinho que está com reforma, então espero que vocês estejam me ouvindo bem. Por isso eu até coloquei o fone para dar mais foco na minha voz. Bom, antigamente se achava que quando o bebê nascia, era importante oferecer menos estímulos, deixar o ambiente mais calmo. Só que isso, na verdade, era uma falta de conhecimento, porque o útero é um espaço tão barulhento quanto uma cidade. O bebê, logo que ele é gerado, ao longo aí do terceiro mês de gestação, ele já começa a ter os primeiros indícios da audição. E a água, né, o ambiente uterino, o bebê fica igual um peixinho no aquário, na barriga da mãe dele. A água é um bom condutor também de som. Ele distorce o som, mas ele conduz o som. Então, todos os sons que vêm de fora são ouvidos de uma maneira diferente, mas são ouvidos pela criança. E dentro do útero já é um lugar barulhento. Eu deixei aqui pra gente lembrar, pra gente ver, ó. Esse aqui é um tambor, né? Dentro do útero, o bebê escuta os sons dos movimentos peristálticos, o sangue passando nas artérias. Todos aqueles sons que o intestino faz e um som especial, que é o coração da mãe. Esse som permeia a vida do feto durante 9 meses. Quando a mãe está tranquila, ele tem esse pulso. Se a mãe fica agitada, nervosa e até muito feliz, esse som muda. Quando esse som muda, não muda só o som. Muda também a quantidade de oxigênio que o bebê recebe, a quantidade de nutrientes através do cordão umbilical, não é? Quando a mãe é uma pessoa que sofre risco social, ou a mãe é uma pessoa que tem dificuldades, né, da vida pessoal dela, né? É uma pessoa que está numa situação de risco, de violência, de uso de drogas, não é? Um risco social. Com certeza, esse bebê desde o útero já vive um ambiente muito pouco estável do ponto de vista sonoro, até da frequência cardíaca. Então, o bebê aprende desde muito cedo a relacionar o som que ele ouve com o estado em que ele se encontra, com o ambiente em que ele se encontra, não é? Então, se a mãe está agitada, nervosa ou por alegria, né, o coração muda e esses nutrientes estão ali em abundância, ou por estresse, o oxigênio que é levado para a criança e demais nutrientes também sofrem decréscimo, não é? Então, a criança, ela tem essa relação com o som, né, do ambiente interno do útero e também externo. Pesquisas mostram que crianças que moravam, que foram gestadas, né, próximo a aeroportos bem movimentados, logo que eles nasciam, eles não acordavam com o ruído do avião, porque eles já tinham sido expostos a esse ruído de alguma forma desde dentro do útero. Só que os pesquisadores descobriram que quando a mãe mudava para perto do aeroporto, logo depois que o bebê nasceu, se ele não tinha tido esse contato, o bebê acordava quando ouvia os ruídos do avião subindo e descendo em casas próximas ao aeroporto. Quer dizer que esse bebê que ouviu o ruído do avião guardou dentro de si uma memória de que esse ruído não era ameaçador. Então, ele não se despertava com esse ruído, não é?
A gente vê então que além de ouvir desde dentro do útero, o bebê também de alguma forma guarda algum traço de memória desse som que ele ouviu, não é? A gente observa também que os bebês reconhecem a voz da mãe logo depois que nasce. Os mesmos pesquisadores, eles se chamam Klaus e Klaus. O livro é O Surpreendente Recém-Nascido. Traz informações muito ricas sobre como o bebê humano, né, o filhote gente, é tão poderoso logo desde que ele nasce em termos de competências, não é? Embora ele demore 1 ano para conseguir andar, ele já nasce com algumas competências interessantes do ponto de vista cognitivo, porque, né, nenhum mamífero é tão evoluído, tão capaz quanto o homem, não é? Bom, esse bebê que identifica a voz da mãe, ele ouve essa voz, por isso os bebês têm mais tendência a reconhecer os sons agudos, porque a voz da mãe tende a ser mais aguda do que a do pai, e a criança ficou mais exposta, né? Quando você fala, você ouve a sua voz de um jeito. É normal a gente não gostar, às vezes, da gravação da voz. Falar, não, mas a minha voz não parece assim. Essa voz não é minha. É porque a gente ouve a nossa voz não só pelo que vem externo, mas também pelo que vem interno. A gente tem uma percepção da nossa voz diferente do que a gente ouve numa gravação. O bebê também, que está na barriga da mãe, ouve essa voz da mãe de uma maneira diferente do que ele vai ouvir depois, mas ele já é capaz de reconhecer. E esses pesquisadores fizeram isso mostrando para bebês gravações de várias vozes, femininas e masculinas. E dentre elas, a voz feminina agradava mais ao bebê. Depois, entre várias vozes femininas, os bebês demonstraram, através de eletrodos, né, de dispositivos que os pesquisadores usaram, que eles eram capazes, de alguma forma, de reconhecer dentre vozes de várias mulheres qual era a voz da sua mãe. Então, olha, quantas relações com o sonoro, desde bem pequeno, desde antes de nascer, nós, seres humanos, já vimos aguardando, né? Já vimos organizando em termos da nossa memória. E aí eu tenho aqui a Siegfrieda, minha fiel escudeira, né? Que é um brinquedo em que eu uso para mostrar quando eu dou a aula, ou mesmo até para mostrar para as crianças como que é o nosso sistema nervoso central. Então, a gente tem a nossa calota craniana, né? Que protege o nosso cérebro, que é onde a gente tem as nossas funções superiores, onde a gente se torna diferente de cada um, não só pelo ponto de vista físico, mas também pelo temperamento, pelas habilidades cognitivas, não é? E é nessa parte do nosso corpo que está guardado todo o nosso conhecimento. E aí a gente vai dividir, para ficar de uma maneira bem didática, em 3 partes principais, tá? A gente chama essa divisão do sistema nervoso central de cérebro triuno. A gente pensa nele como a forma mais fácil da gente explicar. E eu acho muito boa de entender. Primeira parte que a gente tem, que é o nosso tronco encefálico, daqui segue a nossa medula, que vai colher as informações através de neurônios de todo o nosso corpo. Essa parte aqui, deixa eu colocar uma coisa branca para vocês poderem ver melhor. Essa parte aqui, né, que eu vou chamar, que é o tronco encefálico, que está em verde, é o nosso cérebro reptiliano. Quer dizer que desde os répteis, essa estrutura já existe. Mesmo nos répteis, ele já tem esse tronco encefálico. O tronco encefálico é o nosso piloto automático do cérebro. Alguém aí que está assistindo essa palestra está pensando assim, coração bata? Ninguém precisa de pensar para o coração bater. Alguém precisa de pensar para os olhos piscarem? Ninguém precisa. E, no entanto, essas funções são primordiais. Se o coração parar de bater, né? Acabou tudo. E se o olho parar de piscar? Você sabia que você fica cego se você não lubrificar a sua
os seus olhos. Então, todas essas funções que a gente chama de piloto automático do nosso corpo, que a gente faz sem pensar, são executadas, né, são comandadas pelo tronco encefálico. O tronco encefálico fica logo ligado nessa parte aqui que está em roxo. Ele fica aqui no meio. E essa parte em roxo é o nosso sistema límbico. É a parte onde estão as nossas emoções, alguma parte importante da nossa memória fica aqui também no nosso sistema límbico. E aqui, nessa outra parte que é em cinza, que é o que a gente costuma chamar mesmo de cérebro, né? Que estão todos os sulcos. Aqui estão os nossos lobos, lobo temporal, occipital, que é a parte de função superior. Aqui é onde a gente guarda as informações propriamente ditas, mais consistentes, aquilo que a gente aprendeu. E mesmo assim é setorizado. Tem uma parte da linguagem, uma parte aqui no cerebelo que é mais motora, e aqui no cerebelo que é mais motora, e aqui na parte, na frontal, que é a nossa parte de juízo, de reconhecimento, de valores, não é? Então tá. Como que o som chega no nosso corpo e o que ele faz dentro da nossa mente? Para onde vai o som, a música, a sensação que a gente viveu, que a criança viveu? Primeiro, o som é captado pelo ouvido externo, né? E aí ele vai ser levado pelos nervos, né? Pela condução até o nosso tronco encefálico. Esse tronco encefálico vai se relacionar aqui com a nossa memória sobre esse som. E depois a gente vai ter todo o nosso juízo a respeito daquele som. Então, para servir de exemplo, nós vamos imaginar que a gente vai escutar o som de um chocalho. Se você estiver andando numa mata, o que o seu tronco encefálico vai fazer? Na hora que o seu ouvido ouvir aquele barulho, ele vai falar, opa, pode ser uma cobra. Ele é responsável também pelos nossos instintos de sobrevivência. Por isso que ele ouve primeiro de tudo, o som chega nele. Esse som, então, vai se relacionar com a nossa memória e vai falar assim, opa, pode ser uma cobra. Corre, foge desse som, né? E o nosso cérebro, propriamente dito, os nossos lobos, vão fazer o juízo. Ah, não, mas eu tô num sítio e aqui não tem cobra. Ou então eu posso ser alguém que gosto de cobra, que sou um pesquisador. Ah, eu vou falar, não, quero saber que cobra que é essa. Porque eu sei que se ela tiver essa cor, ela não é venenosa. Se ela tiver aquela cor, ela é venenosa. Então o mesmo som vai entrar em todas as pessoas da mesma maneira. Mas cada um vai ter um substrato para ligar com aquele som. Substrato de memória, de conhecimento, de cognição. E isso tudo é construído através da experiência. Não adianta você só ensinar. A criança precisa experimentar, porque ela compreende o universo e passa a se relacionar com ele e passa, inclusive, a se conhecer através de todas as experiências sensoriais. A gente está dando um foco maior na audição, mas todas elas vêm juntas. A gente não consegue separar a experiência auditiva da experiência tátil, da sensação tátil. A gente não consegue separar a experiência sonora e tátil da olfativa. Se a gente estiver no ambiente, ali tem os aromas. E embora a gente venha se tornando cada vez mais um ser visual, né? A gente vai priorizando a visão. A gente já foi muito mais auditivo. Porque imaginem vocês, quando o ser humano lá na Idade da Pedra, se ele precisasse ver o predador para depois correr, a raça humana não teria sobrevivido, não é? A raça humana não teria chegado até aqui, porque a gente já tinha virado comida de dinossauro. Nós nos preservamos por quê? Porque a gente foi cuidando, prestando atenção, ouvindo, aprendendo, né? E usando todo o nosso aparato sensorial, não é? E aí, a gente então já conversou sobre como o bebê humano tem uma relação com o som desde antes de nascer,
como que esse som entra no nosso corpo, vimos aí de uma maneira lúdica um pouquinho do que é a parte neurológica da entrada sonora. E agora a gente vai começar a pensar então na criança. Eu sei que vocês trabalham e a gente está dando um enquadramento hoje na criança bem pequena, não é? E cada criança vai ter tido uma história de vida sonora desde o útero. E cada criança já vai chegar na creche com toda a sua vivência sonora de depois do nascimento, não é? E a gente, nesse ambiente que a gente trabalha, que vocês trabalham, vocês têm oportunidade de oferecer para essa criança, né, um número X de horas por dia, né, X elevado a 7 semanais, né, 5, né, pelos 5 dias que a criança frequenta a creche, de melhorar a qualidade de relação com o som que essa criança pode ter. Porque através de várias atividades ela vai descobrir melhor sobre si e sobre o outro. Lembrando que de uma maneira bem lúdica também, o desenvolvimento infantil é único. Cada criança se desenvolve à sua maneira e ao seu ritmo, né? Então, mesmo a criança que a gente fala, criança com desenvolvimento típico, o que quer dizer isso? É uma criança que vai passando por cada fase do desenvolvimento no tempo esperado. Sorriu com mais ou menos 4 meses, andou com mais ou menos 1 ano. Então, ela vai seguindo essa trilha aqui, ó, como se fosse uma mola. E ela vai passando por cada etapa no período esperado. Só que outras crianças, ou por questões neurológicas, como por exemplo, síndrome de Down, ou mesmo o autismo, que ainda tem poucas, assim, tem grandes evidências, mas nada muito consistente apenas do ponto de vista neurológico, genético, né? Existem várias teorias ainda, mas a gente sabe hoje com segurança que um dos aspectos mais importantes para o autismo é a questão sensorial, que é muito alterada. Então vamos pensar numa criança autista, ela vai se desenvolver também, mas ela vai ter uma mola de desenvolvimento alterada. E aí a gente tem que fazer com que essa criança tenha melhores condições através de melhores estímulos. A gente pode ter também crianças, por exemplo, com comprometimentos e intercorrências genéticas, como por exemplo, a síndrome de Down, a paralisia cerebral. Essa criança também vai ter a sua mola do desenvolvimento, ela também vai se desenvolver, mas às vezes ela vai ter alguns aspectos específicos para o desenvolvimento dela. Independente de qualquer desses casos, o que a gente observa é o quê? Que a criança passa às vezes no mesmo caminho de novo. Por isso que eu gosto da imagem da mola, né? Porque do espiral, porque o espiral não passa de novo no mesmo caminho. A nossa criança também é assim. Por isso a gente muitas vezes tem que oferecer vários estímulos, repetir o estímulo de formas diferentes, para que a criança possa usufruir e aprender cada vez mais. Bom, e aí, como que a gente pode auxiliar a criança usando a música? Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é estratégias de apresentar para a criança a situação que a gente está vivendo, né? Porque eu tenho certeza que todas elas estão com saudades da creche. Eu tenho certeza que é um lugar muito especial do dia delas, onde elas recebem estímulos importantes, onde elas recebem alimento, onde elas recebem o contato com seus pares, não é? A psicologia moderna vem mostrando que a criança aprende muito com os pais, muito com todos os adultos, mas ela aprende ainda mais com seus pares. Né? Estar entre outras crianças. Ela observa, ela imita as crianças. Né? Então, eu tenho certeza que todas elas estão sentindo muita saudade do ambiente da creche. E é legal, às vezes, vocês que estão fazendo vídeos, apresentar para elas de uma maneira consistente, né? Fazer uma maquetezinha do ambiente escolar e falar, olha, lá está vazio, está todo mundo esperando passar esse período de isolamento social, né? Mostrar esse ambiente assim, com tudo guardadinho. Então, essa maquetezinha dessa casinha eu tenho usado com algumas crianças nos atendimentos online e para falar que a escola está vazia, que ninguém está na escola, porque muitas vezes a criança fica com a sensação de que só ela não está lá,
não é? Então, usar estratégias para apresentar para ela de maneira mais concreta possível, né, para auxiliar a criança, de que todos estamos esperando tudo isso passar, né? Bom, um outro ponto também que eu queria falar é sobre o uso das tecnologias, não é, gente? A gente vinha aí num movimento forte de mostrar para as mães, para os cuidadores, para não expor tanto a criança a telas, a equipamentos. E chega o Covid-19 e os equipamentos e as telas passam a ser a nossa única forma de contato, né, com o ambiente externo para muitas pessoas, né? Então mais uma vez, a gente vê que nós somos seres do caminho do meio, né? A gente tem que encontrar a medida certa para todos os estímulos, né? Não existe nada que é totalmente ruim e nada que é totalmente bom. Então, a gente lembrar que a criança menor de 3 anos, o ideal é que ela não seja exposta às telas. Então, por isso, a gente fazer atividades e estimular para que o adulto que está em casa brinque com a criança e não que ela fique simplesmente interagindo com a tela, né? Que o adulto aprenda para realizar com a criança. Né? Estímulos, por exemplo, de crianças maiores com menores para que eles brinquem juntos. Para o quê? Para diminuir a exposição à tela. E aqui eu tenho um exemplo que é para a gente entender como que a gente às vezes não tem a noção, não é? Aqui tem uma foto, tá pequenininha, mas talvez dê para ver, uma foto de uma criança bem pequena fumando. É uma coisa incrível da gente imaginar, né? Mas há um tempo atrás, quando o tabaco começou a ser usado, não se tinha noção de que o tabaco fazia mal. Só depois isso foi levado em conta, foi estudado e ninguém mais permitiu que crianças fumassem. Embora eu tenho 55 anos, quando criança, a minha mãe me dava cigarrinho de chocolate para brincar. Hoje alguém daria um cigarrinho de chocolate? Essa fábrica de chocolate acho que ainda existe, mas o cigarrinho ela já parou de fabricar, porque ninguém compraria hoje um cigarrinho de chocolate para dar para uma criança, porque a gente tem consciência de que esse é um hábito que a gente não quer estimular na criança, então a gente não dá um cigarro de brinquedo. Da mesma forma, a exposição excessiva às tecnologias, os estudos vêm mostrando que não são favoráveis para um bom desenvolvimento infantil. Então, mesmo hoje, a gente fazendo vídeos, que é o que a gente tem no momento, que é o que a gente pode fazer no momento, a gente também sempre deve priorizar que isso se torne um contato entre o adulto e a criança, não é? Bom, então, dada essa grande introdução, eu queria saber se eu posso abrir para algumas 5 minutos de pergunta dessa primeira parte, né? Que aí, se a gente tiver alguma dúvida, a gente já esclarece. E aí, a gente vai seguir agora com mais algumas coisas de prática. E aí, alguém tem alguma pergunta sobre essa parte que eu falei? Alguma coisa que queira contribuir ou mesmo levantar como questão para a gente continuar falando? Gostaria de saber como a musicoterapia pode auxiliar uma criança com paralisia cerebral. Olha, a musicoterapia auxilia muito, muito, Aline, as crianças com paralisia cerebral. Principalmente... Seu microfone tá aberto, Janaína. Aline, então, continuando a te responder. A musicoterapia auxilia, sim, muito as crianças com paralisia cerebral. Principalmente porque essas crianças, muitas vezes, podem ter alterações motoras importantes, mas o cognitivo pode, sim, ter um potencial
relevante, né? Importante, que deve ser considerado, né? Às vezes a questão motora muito alterada faz com que o adulto que cuida dessa criança considere que ela não tem muito substrato cognitivo, muitas habilidades cognitivas. Mas, na verdade, como o motor não a permite demonstrar, né? A gente, enquanto terapeuta, pode usar recursos para auxiliá-la. E a musicoterapia, com certeza, ajuda. Principalmente porque a gente trabalhando com a música, a gente pode trabalhar muito o contexto não verbal e auxiliar a fala. Tem um livro que chama um compêndio de medicina, que é sobre neurologia, peraí, como é que é? Ortopedia e outras terapias, que tem um capítulo que eu escrevi sobre musicoterapia para pessoa com paralisia cerebral, tá? Mas pode ajudar sim, ajuda muito e deve ser assim indicado. Tem algumas instituições que têm a musicoterapia na Universidade Federal, se vocês quiserem orientar alguma família, lá costumam ter atendimentos pelos estagiários do curso de graduação em musicoterapia. E muitas pessoas atendem no consultório, não é? Mas com certeza é uma terapia muito importante para a pessoa com paralisia cerebral. A musicoterapia com deficientes funciona e quais são as maiores dificuldades? Bom, Isabela, com certeza eu falo que a musicoterapia deveria ser a primeira terapia, desde que a criança não apresentasse disfagia, questões importantes sim, do ponto de vista de motricidade oral, né? Às vezes a musicoterapia seria interessante como uma das primeiras terapias para abrir os canais de comunicação. Porque como a gente trabalha com a parte não verbal, isso pode auxiliar sim. Então, independente do tipo de deficiência, a musicoterapia pode ajudar. As maiores dificuldades para trabalhar com a musicoterapia hoje é porque ela ainda é muito desconhecida, não é? Poucas pessoas sabem que é uma formação, uma área de saúde já reconhecida, tá bom? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Bom dia. Gostaria de trabalhar com musicalização com crianças especiais, como um transtorno do espectro do autismo ou até mesmo com deficiência auditiva? Com todos esses quadros, mesmo a deficiência auditiva, pode ser utilizada a musicoterapia. Porque, como eu já disse, a nossa audição não acontece só pela via aérea. A gente ouve também pela via tátil. A gente tem a percepção do som através da vibração, não é? E com as pessoas que a gente chama de hipoacusia, que é a deficiência auditiva, que tem graus variados, a musicoterapia é bastante indicada para até aguçar esse canal de percepção auditiva, que não é por condução aérea, mas é por condução tátil. Quais as dificuldades necessárias nas escolas das músicas serem trabalhadas na educação infantil? Isso. Cuidados necessários para trabalhar a música. Bom, na educação infantil, o que eu falo para as professoras, e é o que eu vou trazer aqui de prática, primeiro, a gente deve levar músicas mais simples e principalmente com potencial de estimular imitação de gestos quando a criança ainda não fala, né? A gente vai fazer isso aqui. Músicas para trabalhar esquema corporal, e músicas que sejam mais simples, não é? E lógico, a gente pode apresentar. Eu abri a nossa aula aqui ouvindo um chorinho, que é uma música muito animada, alegre, muito boa para trabalhar a expressão livre do corpo. A gente pode dar a sugestão de uma atividade aqui. E os cuidados que a gente tem né, acolher a música que a criança traz de casa. Então, às vezes, a criança bem pequena já gosta de um tipo de música que faz parte da cultura familiar e não nos cabe julgar, né? A gente acolhe essa música, entende que é essa música que a criança traz do contexto familiar dela e apresenta a ela algo que seja mais adequado, sem desvalorizar o que ela trouxe, porque faz parte da cultura familiar e não nos cabe qualquer forma de julgamento, né? Mas a gente pode sim oferecer novas coisas e até proporcionar que essa criança possa levar um novo tipo de música para sua família.
Sabemos que o autista tem dificuldade de lidar com barulho. Como é trabalhar na musicoterapia com esse público? Ótima pergunta. Isso é verdade. Algumas crianças com autismo apresentam o que a gente chama de hiperacusia. Eles ouvem demais, né? Então, o hipoacústico é o que ouve de menos. E o hiperacústico é aquele que escuta os sons ao mesmo tempo, não consegue modular, né? A gente está aqui, podia ter um ruído, a gente ia deixar esse ruído em segundo plano, por exemplo, um ventilador ligado, que faz um ruído, assim, até pouco significativo, mas a gente consegue deixar ele em segundo plano e prestar atenção no que eu tô falando. Uma criança autista pode não conseguir colocar isso como pano de fundo, e aí um ruído sobrepor a todos os outros, e isso provocar uma desorganização sensorial que muitas vezes o autista apresenta com o corpo todo, né? Tendo ali uma crise, né, de conteúdo fisiológico global. Então, o que é importante nesses casos? As crianças autistas gostam muito da musicoterapia e se beneficiam muito, não é? Mas o musicoterapeuta tem que estar atento. No ambiente escolar, o que eu oriento? No ambiente escolar, se a criança tem essa dificuldade de lidar com o som, ela pode usar fones de ouvido, uns abafadores que tem para diminuir a exposição ao ruído, né? E a gente pode também descobrir quais são os ruídos que eles gostam. Porque eles costumam, às vezes, não gostar de barulho, mas gostar muito de algum barulho, né? Então, trazer esse ruído que ele gosta para o contexto escolar, criar músicas a partir desse ruído, não é? Então, assim, tem várias estratégias que são interessantes, tá bom? A gente pode dar mais uma continuidade aqui. Acho que eu respondi todas. Deixa eu ver aqui. Ah, peraí, não, tem mais uma aqui que eu não respondi. Do autista eu já respondi. E tem mais uma aqui, peraí. Por algumas vivências tenho essa grande dúvida. Algumas crianças na fase de aproximadamente 1 ano que ainda não sabem falar, mas na hora de cantar uma musiquinha falam algumas palavras e até mesmo frases. Isso pode acontecer? Sim, com frequência. Com frequência. Por isso que com a criança autista, a música é tão indicada, porque muitas vezes eles não falam, mas na hora da música eles falam. E aí a gente pode aproveitar para trabalhar a fala e a linguagem propriamente dita, né? Porque a gente tem que lembrar que fala é uma coisa, linguagem é outra. Mas tem criança que não fala, mas tem linguagem. Então, ela não fala nada, mas ela compreende tudo que você diz. Ela é capaz de responder pequenas ordens, né? E algumas crianças que, por exemplo, nessa hora que ela canta e ela imita, ela não está estruturada na linguagem, ela não sabe o que aquilo significa, mas ela repete. Como o papagaio que fala, mas não tem linguagem, você não consegue bater um papo com ele, né? Isso pode acontecer sim, e acontece também não só com a criança, né? Eu trabalho com idosos também, e muitas vezes idosos que já perderam por questões de patologias geriátricas, né? Já não falam mais, e na hora de cantar eles cantam. Então a música ela tá numa área do cérebro que às vezes é diferente da área da linguagem. E aí por isso que a pessoa pode falar. Tenho uma prima com síndrome de Down de 1 ano e como posso aderir à musicalização para o desenvolvimento dela? Bom, existem vários trabalhos. Eu desenvolvo um trabalho com música para crianças pequenas, que inclusive agora está acontecendo online, lá no link, né, que a Janaína distribuiu, que é de um canal do Telegram. Através de lá a gente consegue te passar as informações para esse trabalho que está acontecendo online, que está tendo muito resultado. A iniciação musical na educação infantil e nas séries iniciais do fundamental estimula áreas do cérebro e contribui para o desenvolvimento de outras linguagens? Sim, com certeza, né? A gente sabe que a criança que tem exposição à música desenvolve habilidades para matemática, desenvolve habilidades de aprender uma segunda língua. A música estimula o cérebro como um todo. Como trabalhar a música no processo de alfabetização de uma criança TDAH?
Então, no processo de alfabetização, a gente pode trabalhar com várias músicas com estruturas pequenas de sílabas. E aí a gente começa a trabalhar o que as fonoaudiólogas chamam, né, de consciência fonológica. A capacidade da criança de entender que uma palavra é composta de pequenas estruturas, tá bom? Pode fazer então, Tatiane, uma última pergunta e a gente volta com as práticas, pode ser? Tayane tem mais uma pergunta agora, a gente para, eu faço mais uma parte de atividades e a gente volta com a pergunta. Veio a pergunta da Aline aqui, ó. Tá, a Aline pergunta sobre a criança que apresenta TOD, transtorno opositor desafiador, que geralmente apresenta alterações de humor. Como podemos trabalhar? Bom, eu já tive a experiência de trabalhar com crianças com esse quadro e a gente pode usar a música como uma maneira de auxiliar a criança, por exemplo, a expor de maneira mais adequada, se opor de maneira mais adequada, né? A não ficar tão agressiva. Então, até mesmo o uso de instrumentos de percussão para que essa criança descarregue a energia, né? Então, ela tá com essa energia, que geralmente ela é opositora e é agressiva e é pouco modulada, né? Então, você pode utilizar, por exemplo, os instrumentos de percussão para que ela coloque isso para fora de uma maneira mais adequada. Você pode também dizer que ela pode cantar sobre esse desconforto, né? Porque ela pode fazer músicas, compor pequenas canções para falar sobre isso que ela está sentindo, né? A raiva, essa oposição. Mas, no entanto, ela não pode bater no colega, mas ela pode cantar, né? Então, muitas vezes, esses personagens aí dos desenhos animados, que às vezes a gente não quer que a criança se exponha, na canção ela pode falar algumas coisas, ela não pode fazer, né? Então, a gente tem uma época que todo mundo falava, não canta, atirei o pau no gato, né? Não, realmente, a gente não quer ensinar a criança a atirar o pau no gato. Mas cantar que vai atirar o pau no gato ainda é aceitável. Agora, atirar o pau no gato não é mesmo, né? Então, quando a criança faz uma composição onde ela descarrega aquela raiva e depois que ela descarregou a raiva na canção, você até fala, mas você não precisa fazer isso. Você pode só cantar. Então, é uma estratégia, eu já usei e deu certo, né? A pergunta da Tayane, tem especialização em musicalização ou só graduação? Musicalização é diferente de musicoterapia. Musicalização, profissional se gradua em música, né? Em habilitação de... Agora fugiu o nome aqui. Para ser educador musical, né? Esqueci o nome agora. É uma graduação específica, mas musicalização é diferente de musicoterapia. Musicalização estuda música, estuda um pouco de psicologia do desenvolvimento, mas não estuda anatomia, não estuda as patologias. Porque vai trabalhar com a música, com a criança, para que ela venha a ser um músico ou venha a ter habilidades musicais. Na musicoterapia, a gente estuda a área da saúde aplicada à música. E o nosso objetivo não é que a criança se torne um musicista, mas sim que ela adquira competências de ordem motora, cognitiva, interpessoal. Que ela tenha melhor motricidade fina, ampla, que ela aprenda a articular melhor a sua memória, a sua compreensão, não é? Então, os objetivos são diferentes. Os objetivos dos dois são diferentes. Na musicalização, você faz a graduação para ser um educador musical, dentro da escola de música. Na musicoterapia, você pode fazer a graduação de musicoterapia, mas a musicoterapia tem sim especialização. Você pode fazer uma pós-graduação em musicoterapia, que é oferecida só em universidades. Aqui em Minas Gerais, a gente só tem a graduação na Universidade Federal. Mas eu indico que as pessoas façam a graduação, principalmente por ser numa faculdade pública, né? A pessoa não vai ter esse investimento e o curso é noturno. Então, você pode prestar o Enem, tem uma prova de habilidade musical, então você tem que conhecer alguma coisa de música para poder entrar, mas existem escolas que preparam e você vai fazer a especialização e vai poder atuar como musicoterapeuta, tendo a pós-graduação realizada dentro de uma universidade, tá bom? Vamos então agora para mais um pouquinho de práticas. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança, já falamos sobre o cérebro, eu orientei sobre a questão de mostrar para a criança de forma concreta que a escola está mesmo fechada, criar estratégias para ela compreender isso e
mostrei também como que a gente precisou agora de se render ao uso das tecnologias, mas que a gente deve estar atento para fazer com que a criança, com que o adulto aprenda esse conteúdo para interagir com a criança em casa. Ótimo. E aí agora a gente vai entrar nessa parte da música, que inclusive foi uma das perguntas aí, né? Que tipo de música que a gente vai usar com as crianças bem pequenas? Bom, eu falei que músicas que estimulem, por exemplo, a imitação de gestos, né? Músicas que imitem, que façam com que a criança trabalhe esquema corporal. Tem uma que todo mundo conhece? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Essa música, ela, por exemplo, é muito boa para trabalhar todo o corpo, né? Mas ela para os bem pequenos, ela já tá muito exagerada, né? Já pega esquema corporal, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, pega o corpo todo. E aí? Eu canto uma canção que não é de autoria minha, eu fui mudando alguma coisa dela, aprendi ouvindo, que é uma canção para a gente falar as partes do corpo. Nesse projeto que eu desenvolvo, que é o Música para Crescer, que é um trabalho que eu faço com as mães e com as crianças, antes era presencial no consultório, a gente usa esse recurso para trabalhar esquema corporal. Então é uma música muito simples, é um refrão muito pequenininho, que eu fiz uma alteração no final e quero ensinar para vocês como tradição oral, que foi como eu aprendi, e vocês também depois vão poder mudar, né? Bom, essa música fala eu sempre gosto de usar o pronome pessoal na primeira pessoa, eu vou, que é um verbo, então olha só, uma estrutura de comunicação simples, né? O sujeito e verbo, eu vou pôr a mão na cabeça, né? E eu vou cantar para vocês, mas a estrutura básica da música é essa, eu vou pôr a mão na cabeça, eu vou pôr a mão no nariz, eu vou. Aí você pode ir mudando as partes do corpo, né? E sempre eu termino bater palmas e ser feliz. E a criança dá um sorriso, tá bom? E pode fazer sons também. Então vamos aprender? Eu vou pôr a mão na cabeça. Eu vou pôr a mão na boca. Eu vou pôr a mão na barriga. Eu vou pôr a mão no nariz. Bater palmas e ser feliz. Vamos fazer todo mundo junto agora? Pode escrever a letra aí e depois a gente pode cantar mais uma vez para vocês gravarem, e eu vou tentar salvar o vídeo, né? Mas quem tá acompanhando também lá no canal do Telegram, eu sempre coloco essas dicas lá. Então vai aparecer por lá. Eu vou pôr a mão na cabeça. Eu vou pôr a mão na bochecha. Eu vou pôr a mão. Aí lembrando que você pensa na percepção de corpo da criança, quando a criança começa a desenhar, né? A evolução do desenho da criança, ela primeiro rabisca, né? E eu gosto de falar que a criança começa desenhando, não é só a criança começa desenhando, não é só com o lápis e com o papel, né? A criança começa a desenhar muito antes disso. Quando cai uma papinha na mesa, quando ela tá lá tomando banho e tem espuma, a criança vai e passa o dedinho, né? Ela passa o dedinho ali e ela vai e começa a entender que aquilo faz um trajeto na comida que estava na mesa, né? Ela vai entendendo que aquilo ali faz um percurso. E é aí que a criança começa a desenhar. A criança começa a desenhar desde bem cedo. Acho que tá dando pra ver, gente? Tá. Deixa eu chegar mais perto, né? Bom, a criança então começa a desenhar com os primeiros traços, que são garatujas. Se eu diminuir a luz vai ficar melhor. Né? A criança depois começa a fazer rabiscos para baixo e para cima.
E depois ela começa a fazer o quê? Pequenos círculos, que é o que a gente chama de gestalt. Ela começa a fechar esse desenho. E quando ela começa a fechar esse desenho, ela costuma representar esse corpo como? Com uma... Acho que não tá dando pra vocês verem, né? Deixa eu tentar chegar bem perto. Tá, aí agora deu. A criança começa então com rabiscos, depois ela começa a fazer as linhas, né? Na vertical e horizontal. Né? E aí ela começa a fazer essa primeira gestalt, que é fechar o círculo. E ela começa a representar o corpo, geralmente é uma bola e os traços. Então quer dizer que a gente prioriza para a criança, na hora que a gente vai trabalhar a criança bem pequena, canções com esquema corporal, a gente prioriza essa parte que ela percebe primeiro, que é a cabeça, né? Então a gente canta cabeça, olhos, boca, nariz, né? E vai deixando que ela aprenda essas partes aqui primeiro na canção de esquema corporal, para depois a gente começar a colocar outras partes do corpo, né? Então a gente vai cantar: eu vou pôr a mão na cabeça, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pôr a mão na boca, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pôr a mão no nariz, bater palmas e ser feliz. Então, esse finalzinho eu adaptei nessa canção e eu sempre uso com as crianças bem pequenas, porque trabalha esquema corporal e num ritmo, numa sequência que ainda está apropriada aí para a idade delas, né? Então, vamos cantar mais uma vez? Eu vou pôr a mão na cabeça, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou pôr a mão na boca, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou pôr a mão no nariz, bater palmas e ser feliz. E aí todas essas sugestões, elas são ferramentas que vão ficar aí nesse inconsciente da criança. Uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar: faça caras e bocas. Principalmente com as crianças com autismo, não é? Elas têm dificuldade de perceber a mímica do outro, e isso é importante para desenvolver a empatia. A gente tinha aquela conversa de que só bastava olhar para o pai que já sabia o que ele queria dizer, né? Meu pai não precisava falar, porque nós éramos bons leitores dessa mímica do pai e da mãe. E o pai e a mãe também olhavam muito pra gente, né? Hoje, às vezes, o pai tá lá no celular, olhando pra tela. Então, a gente tem que estimular esse contato e estimular nós, educadores, termos fisionomia consistente, né? Eu brinco muito com as crianças, usando as imagens para poder mudar essas imagens, para a criança poder fazer e imitar essas mímicas do corpo, e inclusive saber quando que acontece. Então, cara de susto. Tem uma música muito legal, que não sei se vocês conhecem, do Coração Palpita. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Que agora eu vou fazer? É uma cara de susto. É uma cara de sono. Cara de feliz. Que agora eu vou fazer. Então, isso é uma coisa muito legal de trabalhar com as crianças. E é importante pra gente, que é adulto, que trabalha com essa população, usar uma mímica consistente. Coisa também que é importante a gente orientar os pais. Então, se fala, a gente enquanto educador, o pai, falar não para uma criança, é falar não. E ficar com uma cara normal, não precisa fazer cara de bravo, mas também não pode falar não, não pode. Não, não faz. Aí a criança tem duas informações inconsistentes, porque fala não, mas a mímica tá parecendo que é assim, né? E aí, gente, como que o tempo passou rápido, né? Como é que tá a nossa programação? A gente tem até que horas que a gente pode continuar aí? Vamos aprender uma canção que fala do sim, do não? Essa tem como eu mandar o vídeo pra vocês, tá bom? Com minha cabeça eu falo sim, sim, sim. Com minha cabeça eu falo não, não, não. Falo
falo sim, 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 falo não, não, não. Com minha cabeça eu falo sim e não. Com meu dedinho eu falo sim, sim, sim. Com o meu dedinho eu falo não, não, não. Falo sim, sim, sim. Falo não, não, não. Com o meu dedinho eu falo sim e não. E aí você pode fazer com o pé também, né? Com o meu pezinho eu falo sim, sim, sim. Com o meu pezinho eu falo não, não, não. Falo sim, sim, sim. Falo não, não, não. Com o meu pezinho eu falo sim e não. Então, essas canções que trabalham os que a gente chama de pares opostos, sim e não, ou a gente cantar forte, né, com a intensidade forte, ou cantar fraquinho, a gente cantar rápido, fazer rápido, 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 ou então fazer lento, bem devagar. Todas essas formas de apresentar para crianças pares de opostos, coisas que se opõem, auxiliam a criança a criar uma categorização para os elementos que ela convive, né, que ela é exposta, e isso auxilia na formação de aspectos importantes para a cognição, que é o quê? Cognição é todo o nosso substrato de aprendizado, de memória, de insights, é o que a gente chama de cognição, não é? E a gente podia... Aqui eu tô com a decoração de festa junina. Eu ganhei esse espantalho, achei uma ideia muito legal. Foram umas professoras de uma escola que eu trabalho que acharam várias essas coisas de fazer forração em teto, né, em telhado. E aí elas acharam isso, esse retalho jogado fora, uniram e desenharam e fizeram esse espantalho lindo que ficou um presente para aqui no meu cantinho, que eu estou trabalhando online da minha casa, né? Criei um QG aqui de atendimento numa sala que eu tinha. Eu fiz a decoração aqui para os temas juninos, que essa é outra coisa importante. A música ajuda a criança a compreender toda essa estruturação de tempo. Músicas para que vocês cantam, com certeza, na hora que começar o encontro na creche. Música que lembra que está chegando a hora de ir para o pátio, a hora da merenda, ou a hora de ir embora. Toda essa organização realizada através da música ajuda com que a criança aprenda, compreenda a sequência cronológica dos acontecimentos e possa ter um planejamento interno, né? Antecipar os acontecimentos e se tornar uma criança mais segura, mais apta a responder da maneira que a gente espera, né? Até mesmo porque ela começa a se acalentar. Se ela gosta de uma coisa e ela ouve que aquilo vai chegar através de uma mensagem musical, ela já começa a vibrar, né? Que aquilo vai acontecer, aquilo é bom. E quando é alguma coisa que ela já não gosta tanto, uma hora que ela já tem algum tipo de dificuldade, ela já se prepara para suportar, não é? Porque a vida é feita disso, momentos agradáveis e momentos não tão agradáveis. Independente do nosso gosto, esses momentos vão acontecer. A gente pode usar a música para ajudar a criança a se preparar para os acontecimentos que são inevitáveis, fazem parte da vida. Ninguém está confortável no isolamento social. No entanto, não nos é permitida opção, né? A gente tem que realizar o que a gente precisa fazer. Desde criança, o que a vida pede da gente é coragem. A coragem pode ser para enfrentar uma situação como a que a gente está vivendo, ou até mesmo para, se a criança é autista, ir para o recreio que é barulhento. Ela vai ter que ser auxiliada a criar competências. A gente pode diminuir o ruído, pode ter uma parte do pátio onde fique menos ruído, mas ela vai ter que encarar isso de alguma maneira. A gente pode facilitar, mas também auxiliá-la a lidar com a realidade, né? Porque quanto à realidade, não existem argumentos, apenas a nossa habilidade de nos modelar melhor para responder de forma melhor para a gente e para os que estão ao redor de nós, não é? Bom, será que a gente abre para mais alguma pergunta? Como é que tá o nosso horário aí, Janaíne? Pode me dar uma... Acho que a gente
Ah. Tá, não. Eu tenho mais algumas coisas aqui que eu posso mostrar. Vou fazer pelo menos uma música de festa junina, porque agora elas estão aí com as atividades, provavelmente vai ter algum tema voltado para essa festa, né, popular. Então vou fazer uma coisa aqui de festa junina, uma canção de festa junina, que eu aprendi também de forma coloquial. Nunca vi nenhum livro, já pesquisei para ver se tem um autor, mas não achei. Se alguém achar, pode até me informar. Bom, para começar, eu gosto de falar muito com as crianças que as festividades do mês de junho são as festividades de agradecimento, né? São festas populares que eram feitas para agradecer a colheita, para agradecer aos santos da Igreja Católica que representavam esse agradecimento, não é? Mas a base principal dessas festividades é a gratidão pela colheita, pela fartura. Então eu sempre gosto de levar para esse lado. Então são as festas onde a gente agradece a fartura. E desde bem pequena a criança aprende a ser grata. Então essa festa popular é uma maneira da gente ensinar, estimular essa criança, a gratidão pela abundância, pela fartura, né? Que sempre existe. Em qualquer situação, a gente tem o que agradecer. Sempre existe abundância de alguma coisa. E uma música que eu aprendi, que eu quero ensinar para vocês e que eu acho muito, muito interessante e que dá para usar agora nessa época junina, que é fácil das famílias terem em casa, é um alimento muito comum, que é o milho de pipoca, né? Eu coloquei numa caixinha transparente para poder mostrar aqui na hora que eu faço as atividades online. E a música é o seguinte: eu peguei o milho amarelinho e coloquei na panelinha. Eu peguei o milho amarelinho e coloquei na panelinha. A panelinha esquentou e o milho estourou. A panelinha esquentou e o milho estourou. E pula pipoquinha, plaque, plaque, plaque. E plaque pipoquinha, plaque, plaque, plaque. A pipoca, que delícia! Essa música tem muitos elementos ricos. Primeiro, a gente pode fazer se ralentando, né? Vai ficando mais devagar. Cria uma coisa super importante para trabalhar com a criança, que é a expectativa. Ela começa a antecipar, mas ao mesmo tempo ela fica esperando que aquilo vai acontecer. E é uma música que você faz vários gestos, então você trabalha toda essa coisa do contato com o grão, não é? E você também tem todo esse planejamento. Você pode colocar numa panela e a criança pode mexer ali, né? E na hora do pula pipoquinha, ela pode pular com o corpo todo. Eu peguei o milho amarelinho e coloquei na panelinha. Eu peguei o milho amarelinho e coloquei na panelinha. A panelinha esquentou e o milho estourou. A panelinha esquentou e o milho estourou. E pula pipoquinha, plaque, plaque, plaque. E plaque pipoquinha, plaque, pipoquinha, plaque, plaque, plaque. Bom, essa é uma música que eu queria deixar para vocês aí, para esse tema junino, né? Para vocês aproveitarem e criarem aí estratégias, tá bom? E você pode fazer também o ploque com pipoquinha, para a criança fazer ploque, 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 relação de quantidade, né? Uma coisa importante para os pequenos aprender. Pula pipoquinha, ploque. E pula pipoquinha, ploque, ploque.
E pula pipoquinha, ploque, ploque, ploque. Então, um material muito fácil de vocês confeccionarem, que a mãe pode fazer em casa também, né? Que é fácil da mãe poder fazer. E vocês podem aí criar várias estratégias com essa canção. Bom, eu já agradeço pelo convite, né? Vou responder agora as perguntas, bater um papo com quem tiver alguma coisa para perguntar, alguma coisa que eu possa complementar, mas já queria deixar aí uma grande gratidão a todas vocês que estiveram aqui ouvindo, né? E convidar todo mundo para fazer parte lá desse canal do Telegram. É um espaço onde a gente vem colocando mais conteúdo. Tem também no Instagram, que eu sempre coloco conteúdo, é o @Simone Presotti e o @Musicoterapia BH. Né? Eu tenho também uma loja virtual, que é o www.simonepresotti.com.br, desses elementos aqui que eu crio, que são brinquedos pedagógicos, né? Se alguém tiver interesse, mas lembrando também que vocês podem confeccionar com qualquer caixa e colocar os desenhos. A grande vantagem desse é que a gente pode mudar. Como eu trabalho com vários temas, eu uso esse com vários temas. Mas eu sei que vocês têm muita habilidade e vão poder criar coisas bastante interessantes também. As ideias estão aqui lançadas e elas estão soltas por aí e são de todos nós, né? Quanto mais a gente alimenta a nossa egrégora, né? De ideias, compartilhando, mais ideias nós temos. Porque cada um que pensa numa coisa que aprendeu comigo, alimenta essa nuvem, não é? Não tá tudo na nuvem? E cada hora que eu quero buscar uma coisa que eu já pensei, que eu já ensinei, que eu vou na nuvem, tá carregada. Todo mundo alimentou a minha nuvem. Então, tá aí as ideias para vocês compartilharem e distribuírem e passarem adiante, não é? Porque é assim que a gente vai caminhar da agora para frente, compartilhando tudo. E aí podem fazer as perguntas aí que vocês quiserem. Espero poder... Com certeza. Não, eu que agradeço. Pronto. Eu que agradeço. Acho que, deixa eu ver, tô vendo aqui no chat se já tem alguma. Ah, que alguém, a Janaína escreveu aqui a letra da música. É isso mesmo. Eu vou pôr a mão na cabeça, eu vou. Eu vou pôr a mão na bochecha. Aí você pode colocar na parte do corpo que você quiser. E no final acaba bater palmas e ser feliz, não é? Caras e bocas, todo mundo gosta. Eu falo que quem tem
habilidade de brincar com o próprio corpo, de ser lúdico, vai agradar as crianças. E isso tem a ver, é muito interessante a gente fazer esse paralelo, tem a ver também com a autoestima do adulto. Quando a gente brinca e consegue se expor e fazer de conta que é uma velhinha banguela, que é uma velhinha banguela, e você consegue fazer isso e voltar para o lugar de professora, né, de adulto, a criança aprende sobre autoestima. A criança aprende que a gente pode se colocar no lugar e que a gente sabe muito bem voltar para aquele lugar do adulto. E que a criança vê que a gente se expõe, que a gente deixa o outro rir da gente, e isso não nos fragiliza. Então, a gente amadurecer na criança essa sensação de que ela está segura com ela mesma, então que ela pode ir e vir do lugar. Ela pode ser chamada de alguma coisa por ter uma característica, mas ela saber que ela volta para o lugar dela e que aquilo não compete a ela, compete ao outro, não é? Então, trabalhando com os jovens, muitas vezes que eu estou fazendo dinâmica, eu faço careta, aí uma adolescente falou comigo, não, você é professora, você não pode fazer isso. Não posso, eu posso sim, porque eu sei voltar para o meu lugar de professora, né? Então, um adulto que brinca demonstra uma boa autoestima, uma segurança, e isso é passado para a criança. Muito obrigada aqui pelos elogios, pelo reconhecimento, não é? É muito bom esse feedback, muito legal. Minha sobrinha de 3 anos adora música e movimento. Quando é algo maleável, caso da pipoca, ela vem e fica animada. Ótimo! Isso aí, pode usar. Material concreto é muito bom, né? Muito obrigada, pelo Deus abençoe, que abençoe a todos nós. Há um ritmo específico influenciando a construção da personalidade da criança? Olha, não tem um ritmo específico para a personalidade da criança, não. Até aquilo que foi perguntado aí sobre a criança com paralisia cerebral, é muito comum a gente, às vezes, ver a criança ali na cadeira de rodas e aí querer brincar calminho, querer fazer uma coisa mais assim, que a gente a percebe como frágil, né? Mas, às vezes, é o contrário. Aquela criança já está presa um corpo que não corresponde. Então ela adora música agitada. Aí às vezes começa lento, mas fica agitado porque elas precisam disso. A música da pipoquinha, por exemplo. A criança não pode pular, mas ela pode ter a sensação de pular com a música, não é? Então é muito legal isso. Não existe um ritmo específico, mas existem sim a percepção do adulto de qual que é o ritmo que interessa mais àquela criança. Qual a importância dos instrumentos musicais e como utilizar? Bom, quanto mais exposição a criança tiver aos instrumentos, melhor, né? E quando você não tem instrumentos, você pode fazer. Eu mostrei aqui esse chocalho feito com arroz e caixinha de cápsula de café. Ele ficou num formato legal, né? Então a gente pode adaptar vários instrumentos para a criança usar. Na nossa cultura musical, batidas mais rápidas e progressivas são sinal de alegria. Qual o efeito de cada estilo na saúde? Existe algum estilo musical que é mais vantajoso do que outro? Não. Em musicoterapia a gente considera, como eu já disse, tudo que o sujeito traz como valoroso para o processo daquela pessoa. A gente sempre reconhece e acolhe, não é? É lógico que a gente vai oferecer coisas melhores. Essa coisa do pulso, ritmo, do som grave, né? Então a gente vê as raves. Aquilo tem uma ação fisiológica no corpo. A gente tem esse movimento, como eu disse, o bebê se interessa pelo som agudo, que é a voz da mãe. Para movimento, o som grave, o beat marcado é estimulante. Isso é desde que o homem tinha que atravessar de embarcações, tinha um tambor dando pulso, né? Então, isso não é bom nem ruim, tem que ser bem utilizado. Obrigado. Simone, você acha daquelas canções de ninar, acha que realmente fazem diferença na hora do sono, voltando para a musicoterapia, fazem diferença no cérebro da criança? Olha, eu acho que uma canção mais calma vai auxiliar a criança assim na hora de dormir. E acho um ótimo hábito. A gente às vezes não tem esse costume de ouvir música erudita, de ouvir música, né? Mas a gente usa muito folclore, que é muito bom, muito rico, mas eu acho que é aconselhável oferecer um tipo de música mais tranquila para a hora de dormir. Acho que as crianças que são expostas a esse estímulo, isso é vantajoso para elas.
Este momento só fez saudade de estar... Todo mundo com saudade da meninada. Pura verdade. Enriquecedor demais, parabéns, muito obrigado. Vontade de voltar logo. Que bom, né, gente? Que bom que a gente ama o nosso trabalho e que a gente tá com vontade de voltar. Para entrar na graduação de musicoterapia, precisa sim de ter um conhecimento musical. E como eu já disse, todos os ritmos que são apresentados pelo paciente são acolhidos na musicoterapia e são utilizados da maneira mais adequada para favorecer ganhos para aquele paciente. Do mesmo jeito, como eu disse, no ambiente da creche, a música que a criança traz também deve ser acolhida, não é? E depois trabalhada, e se for o caso, apresentar outro tipo de estímulo, não é? Bom, gente, são 10h53, a gente vai preparar para dar uma despedida, né? Espero que a gente possa encontrar assim de novo, tô disposta no futuro a gente fazer mais algum outro encontro, tá? E me ajudem, por favor, a divulgar o link que ela passou do canal do Telegram. A ideia é que a gente tenha muitas pessoas lá para poder lançar um curso online com assim, de forma bem acessível para todo mundo, né? E aí a gente pode cantar uma música de falar tchau. Essa música eu compus, é uma música muito simples, para terminar os encontros do Música para Crescer. Quem conhecer mães que se interessem em participar do Música para Crescer, eu estou recebendo outras crianças, o trabalho é online, acontece através do perfil no Instagram, e quem quiser, eu vou deixar meu contato, pode fazer contato tanto pelo Telegram, quanto pelo número que eu vou deixar aí para quem quiser saber como participar dos encontros online do Música para Crescer, tá bom? A música que eu uso pra gente despedir do Música para Crescer é essa, que é muito simples, que eu fiz com o objetivo de que a criança dê tchau, de que a criança mande beijo, dá abraço e pisca o olho. E é muito legal ver os pequenininhos tentando piscar o olho. Tchau, 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 tchau. Quem quiser pode dar tchau, tchau. Eu até que vou gostar. Quem quiser pode mandar beijo. Eu até que vou gostar. Quem quiser pode piscar no olho. Eu até que vou gostar. Quem quiser pode dar abraço. Eu até que vou gostar. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Então, muito obrigado a todas vocês, muito obrigada. Ah, tá. Vou mandar o vídeo com a música que já tem pronto, o vídeo com a música do Sim Sim Falo Não, e os outros eu tô soltando lá no canal do Telegram e tô organizando, mas vocês vão acompanhando lá que eu vou mandar para vocês, tá bom? Muito obrigado por todas as mensagens calorosas aqui de agradecimento. Eu também agradeço pela oportunidade e vamos alimentando aí essa nuvem, né? Essa egrégora que criou aí em torno do Musicoterapia BH, do trabalho que eu venho desenvolvendo, que cada vez essa egrégora fique mais energizada com coisas positivas e contribuindo e sendo agregada também com tudo que vocês sempre me trazem, tá bom? Podemos encerrar, Janaína? Isso, ótimo. Muito bom. Muito legal, muito obrigada aí. Gente, quem quiser, quem puder também fazer essas apreciações, esse feedback que vocês escreveram aqui pra mim, quem puder escrever o feedback sobre o que achou e mandar através da Janaína, ou mesmo mandar mesmo pelo número, pode, eu vou disponibilizar para todo mundo o número do WhatsApp, que no Telegram eu coloco
as atividades, é por lá que eu compartilho. Mas quem quiser e puder me passar uma apreciação falando do conteúdo, do que achou, né? E colocar o nome e tal, e a função, para mim é legal, porque nesse curso que eu vou fazer online, eu vou colocar esse feedback. Então, quem quiser passar, pode me mandar por esse número, tá? Mas os conteúdos eu vou mandar pelo Telegram. É 31 98526 1560. Tá bom? Deixa eu escrever aqui no... Eu vou escrever aqui que aí... 98526... Vou ter que dar um espaço aqui, vou mandar... Porque o telefone tá preso no negócio e ele não dá pra bater um. Deixa eu te colocar de novo. 985 26 1560. Apesar do barulho, deu pra ouvir, né? Aí, foi. Deu. Ah, que ótimo. Então tá bom. Então beijo pra todas vocês, tá bom? Fiquem com Deus aí, que isso acabe logo pra gente poder agarrar aquela meninada de novo.